Boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ulisses, sou editora do canal www.comidanamesa.com.br, que aborda alimentos, notícias sobre alimentos saudáveis, com dicas, receitas saudáveis e artigos. Nós estamos trazendo uma série de profissionais para falar um pouquinho sobre alimentação, e a entrevista de hoje é com a doutora Rosana Perim, gerente de nutrição do Hospital do Coração, mestre em Ciências da Saúde pela Escola Paulista de Medicina Unifesp e especialista em nutrição em cardiologia pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutora Rosana, obrigada pela sua presença, por ter aceitado a sua participação aqui com a gente. A gente vai falar hoje sobre um tema importante, que é a ingestão de alimentos durante a pandemia. Setembro Vermelho é dedicado a doenças cardíacas. Dia 29 de setembro é o Dia do Coração. E sabemos que o açúcar em excesso é prejudicial ao coração. Quais são as principais orientações, doutora, sobre alimentação saudável e, principalmente, os cuidados na ingestão de açúcar para as doenças cardiovasculares, principalmente na pandemia? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. Eu acho que é um assunto extremamente importante, porque as doenças cardiovasculares, elas são a número 1, as que mais matam hoje, né? Então, as pessoas hoje têm mesmo aumentado, não só em homens, mas mulheres também, com eventos coronarianos e cardiovasculares mais elevados. E a pandemia também, que a gente hoje está, né, vivendo aí nesses últimos 5 meses, com toda essa mudança, com toda essa alteração no estilo de vida da maioria das pessoas. E, sem dúvida nenhuma, a alimentação ela foi extremamente focada e muito bem debatida e discutida nesse processo aí de pandemia do coronavírus. Uma, porque a gente falou muito em imunidade, sabendo que a imunidade, quanto mais a gente tivesse imunidade no nível ideal e ela melhora, a gente consegue prevenir as doenças e o coronavírus também. Mas, por outro lado, as pessoas mais dentro de casa, naqueles processos de home office, de trabalhos, né, a mais indoor, como a gente chama, dentro de casa, isso predispõe, isso facilitou o consumo mais de alimentos gordurosos, alimentos ricos em açúcar e alimentos processados e ultraprocessados. E esses alimentos, eles são considerados os vilões para as doenças cardiovasculares. O diabetes é a principal causa, né, de doença cardiovascular, é um importante fator de risco. A hipertensão também, e a obesidade, idem. E com a falta de atividade física, que as pessoas também adotaram nesse período de pandemia, foi um combo, a alimentação desbalanceada, mais o sedentarismo. E aí, então, a gente está aí com esses estouros de aumento de peso, com pessoas mais hipertensas, mais diabéticas, e isso tem preocupado muito nós profissionais de saúde. Com relação à alimentação, o que a gente pode, então, agora tentar reduzir? O consumo de açúcar, de carboidratos. A gente sabe que todos esses petiscos, esses beliscos que as pessoas fazem em casa, eles são mais voltados para os doces. Então, é muito bolo, é muito açúcar, é muito brigadeiro, é muito doce. E isso a gente vê que tem um fator direto com a glicemia e com a obesidade. É muito importante também lembrar que o carboidrato ele é que dá energia para a gente desenvolver as nossas atividades. Uma vez que eu estou gastando pouco, por que eu vou consumir mais energia? E foi aí que deu o desacordo na balança, a balança desequilibrada, porque eu comi muito, eu injetei muita caloria no meu corpo e gastei pouco. Então, aí veio o aumento de peso. Com relação ao sal e aos embutidos, processados e ultraprocessados, é muito lanche, muitos salgadinhos, e isso, essas comidas prontas, porque as pessoas também entraram e mergulharam de cabeça nos fast foods e nos deliveries da vida, ok? E isso a gente sabe que a forma de preparo é um pouco mais rica em gordura, um pouco mais rica em sal, e aí, então,
a gente teve também o aumento desse consumo de alimentos gordurosos e ricos em sal. Então, a gente tem que agora começar a correr atrás do prejuízo, né? E a gente poder reduzir, focar um pouco mais nos alimentos ricos em fibras, em verduras, legumes, frutas, cereais, que são os alimentos considerados mais saudáveis e que a gente recomenda para prevenir esses fatores de risco. Ok, você pode, de vez em quando, dar uma escapadinha, sair fora um pouco, mas não tornar isso como uma rotina, usar esses alimentos como assim os principais da sua alimentação. Esse consumo deve ser mais esporádico. Com relação ao açúcar, a gente tem uma diferença, assim, entre o refinado, o light, o demerara e o mascavo. São os 4 mais utilizados aí pela população. O refinado, ele passa por o açúcar branco que a gente usa aí, ele passa por um processo de refinamento, onde ele perde as vitaminas e minerais, coisa que não acontece com o demerara e nem com o mascavo. Você pode perceber pela cor dele, eles são mais escuros. Então, por quê? Porque eles sofrem menos esse processo, praticamente nenhum. E ainda você consegue ter as propriedades, as vitaminas e minerais mais presentes nesse demerara e no mascavo. O açúcar light, ele tem uma porcentagem menor digamos assim, de calorias. Então, é indicado para as pessoas que querem perder peso, que fazem dieta, e que não se adequam com os adoçantes. Tem muita gente que tem uma certa restrição com adoçante. Então, você pode usar o açúcar light para as pessoas que querem controlar o peso, diabetes e o triglicérides. A gente recomenda o light. Então, demerara e mascavo, eles têm essas propriedades mais reservadas. Então, você consegue ter um açúcar com mais nutrientes do que quando comparado com o açúcar refinado branco, que a gente é mais utilizado aí. Os adoçantes são indicados ou eles têm alguma contraindicação em relação ao coração, por exemplo? Não temos nada, nenhum estudo comprovando o uso de adoçante em doenças cardiovasculares. O que a gente tem que levar em conta é que muitas vezes as pessoas acham que é adoçante, eu vou usar à vontade, vou colocar o quanto eu quero. Não, o adoçante também ele deve ser usado com moderação. Muitas vezes você vê as pessoas com uma xicrinha de café, 10, 12 gotinhas, ou 2 saquinhos, 2 sachês. Então, não precisa exagerar tanto na quantidade. Eu acho que deve ser usado com moderação. Assim como tudo, né? Eu acho que a gente tem que colocar em mente que não existe alimento ruim e bom, existe comportamento. Tá? As pessoas, muitas vezes, aí o comportamento é que fala mais do que propriamente a escolha do alimento. Então, o comportamento que eu digo é frequência, quantidade, né? Tipo de preparação, como eu comentei antes. A gente pode fazer nossas escapadas de final de semana, etc. Mas tudo com moderação, com controle, praticando atividade física sempre que possível, isso é extremamente importante, né? Melhora a imunidade, melhora todo o tônus do corpo muscular, a cardiovascular. Então, ele também relaxa, você tem liberação de endorfina e serotonina que trazem aquela sensação de bem-estar, de prazer. Então, isso é muito importante. Não fumar, é importante. Controlar o consumo de bebidas alcoólicas. Então, a gente viu aí, na pandemia, as pessoas tendo um consumo maior de bebida alcoólica. E bebida alcoólica, ela se transforma em açúcar, né? Então, a maioria das bebidas, elas se transforma em açúcar. Então, você tem aumento do peso, aumento da pressão arterial, aumento dos triglicérides, o consumo exagerado de bebida alcoólica. Então, cuidado aí também, vamos com moderação no consumo do álcool, porque ele vai se transformar em açúcar. E controlar o estresse, que também é mais importante. Qual é a indicada de açúcar diariamente? Existe? Oi, desculpa. A quantidade de açúcar que nós devemos consumir para que não cause dano à saúde. Normalmente, a gente recomenda aquelas colherzinhas de chá, em torno de 5 colherzinhas daquela de chá. Dá 25 gramas de açúcar por dia, tá? Essa é a recomendação. O brasileiro, ele consome muito, muito, muito mais. Igual o sal. A recomendação de sal também fica em torno de 4, 5 gramas. O brasileiro consome em torno de 12 gramas de sal, né? Então, mais que o dobro. Tudo tem que estar aí com
um pouquinho de controle, não exagerar. Então, como eu disse, olha um pouquinho com mais assim, foco em verduras, legumes, frutas, porque elas que trazem todo o aporte de vitaminas e minerais que a gente vai precisar para a nossa imunidade, né? E hoje, como eu falei no começo da nossa entrevista, que a imunidade ela está sendo extremamente debatida, tá? Porque previne, a gente tendo uma imunidade boa, a gente previne uma série de doenças, infecções e tudo que é relacionado a doenças, o nosso sistema de defesa tendo em ordem, estando ali pronto para defender, a gente evita muitas doenças, né? E isso a gente faz com o estilo de vida e com a alimentação. Em relação aos alimentos industrializados, qual é a orientação que você pode dar? Eu acho que assim, o consumo hoje, a indústria, ela tem um foco, ela está bem preocupada, né? Já mudou muito a composição de alguns alimentos processados e ultraprocessados, reduziram a porcentagem de sal, porcentagem de açúcar, mas a gente tem que lembrar que é sempre um alimento processado, né? Ele sofre alterações, diferente de você ter um alimento natural, que você compra na feira, na horta, é diferente, né? Em hortifrutis, apesar dessa preocupação com agrotóxicos, mas é menos agressivo. Os processados, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Não exagerar, consumir com moderação, porque eles vêm mesmo com essa quantidade maior de gorduras, de calorias e de açúcar e sal. Eu acho que sempre com moderação, não exagerando, dá para consumir com tranquilidade. Muito obrigada pela sua entrevista, doutora. Eu acho que foi super esclarecedora, ainda mais nesse momento que a gente está, né? Ocioso em casa, sem sair, sem fazer as tarefas, os hábitos que a gente tinha, né? Eu acho que é muito importante, e a pandemia também, ela atraiu as pessoas para a cozinha, né? A gente viu muita gente aí cozinhando, procurando insights na internet, as receitas. Então, entra na linha de começar a preparar seu alimento, de colocar, né, de você fazer parte da compra, do preparo, né? Colocar as crianças também envolvidas, porque a alimentação, a educação alimentar, ela vem desde pequenininho também. Então, coloque as crianças aí nesse contexto, para eles também entenderem a importância dos nutrientes, dos vegetais, dos legumes, das frutas, não ficarem tão focados em industrializados. Eu acho que isso é muito importante. Eu vi mesmo na pandemia uma mudança de comportamento de algumas famílias indo para a cozinha, preparar. Então, isso é muito bacana. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a reeducar a nossa população, ok? Eu agradeço muito a oportunidade, o convite e estou à disposição para outros bate-papos aí que a gente puder fazer, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada.